Pode ir. Meu nome é Luciane. Meu grupo vai falar a respeito do mosaico dourado do feijoeiro. Os componentes do grupo são Maria Gabriela, Mariane de Souza e Mariane Isabela. A professora responsável é a professora Antônia. Vou falar um pouco a respeito do vírus do mosaico dourado do feijoeiro, a descrição da doença. As doenças causadas por vírus mais importantes que acontecem à cultura do feijão no Brasil são o Bencomo mosaico vírus, Bengal mosaico vírus, Ben-Rugose mosaico vírus. Dentre essas viroses, o mosaico dourado feijoeiro é a doença mais importante que ocorre no Brasil e é causada pelo Bengal mosaico vírus. Provoca danos que podem variar de 30% a 100%. Os danos dependem da cultura e estágio da planta, população do vetor, presença do hospedeiro alternativo e condições ambientais. Este vírus tem uma restrita gama de hospedeiro, principalmente na família das leguminosas. Os danos diretos pelo ataque da mosca são causados pela sucção da seiva da planta e inoculação de toxinas. Os sintomas presentes são mosaico amarelo intenso em todo o limbo foliar. Ocorre nanismo, intensa clorose foliar, mudança celular na morfologia dos cloroplastos e aumento do tamanho do núcleo e a translocação do soluto na planta dificultada pelo aparecimento de partículas no núcleo, o que afeta a produtividade do feijoeiro. Agora eu vou falar a respeito da importância da doença no Brasil. A família Fabáceas é constituída pelo gênero e espécie, sendo uma das principais a soja e o feijão. A cultura do feijão é uma das leguminosas mais semeadas, sendo de grande importância econômica no Brasil, atingindo uma área nacional semeada na primeira e na segunda safra de 2018-19 de 2008 e 19, na verdade, de 1,4 e 1,97 milhões de hectares. No Brasil, o feijão é utilizado na alimentação básica, sendo assim que esse país é o maior produtor mundial e consumidor, seguido da China, Índia, México e Estados Unidos. Já foram identificadas também aproximadamente 40 doenças na cultura da soja no Brasil, sendo que 6 são por vírus. O feijoeiro é atacado, além de fungos, por nematóides e bactérias por vírus, que podem causar danos e perdas numa lavoura. As doenças causadas por vírus têm exercido um papel relevante na baixa produtividade do feijoeiro no Brasil e entre outros países na América Latina, sendo as mais numerosas as ocasionadas por fungos seguidos de fungos etiológicos virais. Bom, pessoal, a enfermidade causada pelo vírus do mosaico dourado do feijoeiro atinge, além de plantas de interesse agronômico, uma diversidade de espécies de plantas invasoras, além de também possuir diversos hospedeiros alternativos, como exemplo, o feijão comum, o feijão mungu, a soja, o feijão de porco, o feijão fradinho, feijão fava, xique-xique, xícaro, ervilha comum e a mucuna preta. Assim, é necessário que se saiba as fontes de inóculo, que são importantes, pois auxiliam no desenvolvimento de técnicas de tratos culturais, para que esses sejam eficientes no controle da virose, a fim de que assim se tenha o melhor manejo da doença. Algumas das principais fontes de inóculo são o feijão carioca,
a soja, o feijão de porco, o feijão lima, o chicarro e o ciratro. Boa tarde, professora. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a descrição e as características do Golden Bean Mosaic Virus. Bem, ele é um vírus que é da família do Geminiviridae, do gênero Begomovírus e da espécie, né, Bean Golden Mosaic Virus. Um ponto muito importante para ser falado é que a família, a Geminiviridae, ela engloba alguns vírus cujo genoma é constituído por um DNA circular com uma única fita, né? Uma fita simples. E ela tem uma única proteína estrutural que confere à partícula uma estrutura ixoétrica. E outro ponto muito importante a ser comentado também é que esse gênero do begomovírus, ele aqui nas Américas, né, que em alguns artigos é caracterizado até como, entre aspas, novo mundo, o DNA do begomovírus, ele é o DNA A e o DNA B, tendo aí em torno de 2.600 nucleotídeos. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o meio mais interessante, o mais correto de você identificar qual begomovírus que é e se é ele mesmo, é através do método de determinação da sequência completa de nucleotídeos do DNA. E é isso. Então, vou falar sobre o método de disseminação no campo. Antes disso, eu vou falar sobre quando o mosaico dourado foi relatado pela primeira vez. Foi em 1965, no Brasil. Naquela época, a doença foi considerada de importância secundária, porém, no decorrer da década de 70, a situação se inverteu devido ao considerável aumento populacional do inseto vetor, que é a mosca branca, que resultou numa disseminação alarmante nas lavouras do feijoeiro. Além disso, após a década de 70, o vírus se disseminou por todas as regiões produtoras de feijão, provocando significativas perdas na cultura do feijão, principalmente regiões com clima favorável. Agora, sobre o método de disseminação no campo, uma das formas é a presença do inseto na área, que em condições de alta temperatura e baixa umidade favorece o desenvolvimento mais rápido da mosca branca, aumentando assim a população do inseto vetor. Outra forma de disseminação são a presença de plantas hospedeiras na área, porque tanto o biótipo A como o B pode estar presente em alguma das plantas, como por exemplo em plantas daninhas ou restos culturais, que pode fazer com que o vetor fique na área por mais tempo, afetando as plantas. Além disso, ele não é disseminado ou transmitido por sementes. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o controle. O controle é muito importante a gente pensar que o controle principal é da praga do inseto vetor, certo? Então, a gente tem que ir para a lavoura, a gente tem que fazer um monitoramento, a gente tem que ver se tem a presença ou não desse inseto, e aí entrar com medidas de controle do manejo integrado de pragas. E outro ponto muito importante é destruir esses restos culturais após a colheita, para você não ter uma nova infecção, né? Você não ter um local que o inseto pode ir e pode ser infectado de novo e, enfim, causar todos os outros problemas. Você tem que evitar o escalonamento da cultura com a redução do período do plantio, para sair um pouco também da época que desse inseto, que a mosca branca se reproduz e entra na lavoura. Outro ponto é utilizar cultivares resistentes ou tolerantes ao vírus, monitorar essa mosca branca, igual eu falei, com inspeções frequentes. Então, tá sempre na lavoura, tá sempre monitorando, sempre observando. E um ponto importante também é observar bem as bordaduras, que geralmente é nas bordaduras que essas pragas chegam. Utilizar a racionalidade de agrotóxicos com o controle do vetor mosca branca até o estágio fenológico mais ou menos do R6. Então,
ser muito atento ao uso do agrotóxico até nesse estágio fenológico do R6, né? E o período que vai da germinação até o florescimento é a fase em que a planta é mais susceptível. Então, consequentemente, são observadas maiores perdas na produção. Então, a gente tem que, de forma geral, prestar atenção em todo o ciclo da cultura, mas nessa parte inicial é a parte que você vai ter mais perda. E é importante implementar um vazio sanitário, né, com um período de ausência total de plantas vivas que possam ter o vetor nelas e também possam ser o local onde aquela praga vai se reproduzir e continuar o ciclo dela, mesmo estando infectada. É isso. Eu queria agradecer. Se alguém tiver alguma dúvida, muito obrigada.